Fala pessoal, vamos aqui mais uma vez para um dos momentos que eu mais gosto de gravar, de fazer, que é o momento de dar o feedback para o meu treinador. E vamos aqui para o nosso quarto ou quinto feedback. Estou com um trabalho com ele desde o início desse ano, né, basicamente. Começamos o trabalho em dezembro, na metade de dezembro. Então, estamos indo aí para 4, 5 meses de trabalho juntos. E mensalmente ali, a cada 4 semanas, eu faço os feedback para ele. Então, vamos mais uma vez para ter esse momento aqui, que é um momento em que eu passo um pouco da minha visão, do meu contexto, o que está acontecendo. E aí ele faz ajustes pontuais exatamente a partir do feedback que eu passo para ele. Então, bora lá. Aqui as fotos eu vou deixar para tirar amanhã pela manhã. Sempre tiro elas em jejum. O peso atual 67. Esse peso abaixou um pouco nas últimas semanas, estava flutuando entre 67,5 e 68. Isso até faz bastante sentido que a gente abaixou a dieta também um pouquinho, pelo menos nessas próximas semanas aí. Isso é legal muitas vezes para ter ali controlar a sensibilidade à insulina da pessoa, não acumular muita gordura, porque isso também é um ponto muito importante para uma fase de bulking, né? Isso é até algo que, falando por experiência própria, que eu vejo bastante, que eu já errei muito, é na fase de bulking a pessoa descarrega toda aquela vontade que ela tinha de comer, porque ela acha que ela pode sair comendo tudo. E, cara, você faz isso em 3, 4 meses, você tá muito gordo. Você engorda muito fácil, você acumula muita gordura e tudo isso atrapalha a sua sensibilidade à insulina, né? E com uma sensibilidade à insulina piorada, se você for mais resistente à insulina, todo o seu metabolismo vai ficar pior. Então tudo que você consome, você vai aproveitar menos os nutrientes e basicamente você está melhorando a sua sensibilidade à insulina, você tem a oportunidade de melhorar o seu bulking também. Que você vai reaproveitar, seu corpo vai aprender a aproveitar melhor tudo que você come. E aí por isso que é muito importante no meio dessas fases de bulking, você ter essas fases de dar um passo para trás para você poder dar dois para frente. E é algo que eu sempre errei muito nos inícios dos meus bulkings. Em 3, 4, 5 meses eu já estava gordão. Porque eu saía comendo e achava que podia comer muito mais do que deveria. Hoje em dia a gente tem muitos estudos que mostram que, cara, principalmente para indivíduos que são naturais, grande maioria das pessoas, né? Você fazer uma dieta ali com um leve superávit calórico ou até mesmo uma dieta de manutenção já é uma das melhores, se não a melhor opção para você ter um bulking ali equilibrado, porque a ideia é que para você construir músculo a gente precisa de tempo para você. Por quê? Porque o principal para tudo isso é você ter consistência nos seus treinos, na sua progressão de carga e chegar perto da falha. E para você manter o seu corpo ali uma fase mais, digamos que ótima durante esse período e conseguir ter essa consistência por vários meses seguidos, é muito bom que você mantenha o seu metabolismo bom nesse período também. Então, justamente por isso faz muito sentido muitas vezes esse passo para trás na dieta, que muitas vezes parece como que eu estou em bulking comendo menos, né? Mas para você dar sempre dois passos para frente e conseguir manter a consistência por mais tempo. Aqui, o quanto que eu cumpri dos treinos esse mês, eu botei 9, não é nem porque eu não cumpri algum treino, né? É porque em alguns dias de feriado, às vezes que eu marco um treino diferente com outra pessoa, eu tenho que fazer treinos improvisados. Mas aí eu sempre tento manter o mais próximo possível daquilo que eu já faço. Quantidade de séries, até seleção de exercícios. Algumas vezes dá para fazer isso certinho, outras vezes nem tanto. Mas foram poucos casos, então aqui eu só não boto 10 porque 10 para mim é o perfeito do perfeito. Mas foi praticamente isso aí nos treinos, tá indo muito bem. O quanto que eu gostei dos treinos, 10. Tenho gostado bastante, faz bastante sentido. Se eu sentir algum desconforto articular ou muscular, não, nenhum. Se tem alguma coisa que eu mudaria no treino, também não, nada. Qual foi o meu nível de progressão de carga em membros superiores? Aqui eu tô botando 9. Porque no último feedback a gente fez alguns ajustes que ajudou a destravar alguns exercícios que eu estava travado. E aqui agora, então, na grande maioria dos exercícios,
eu tô conseguindo me manter muito bem. Então por isso que eu botei um 9. Só não boto 10 aqui porque tem um exercício que já tô há 8 semanas aí tentando e não tô conseguindo progredir. O crossover da polia baixa e assim, o que que acontece quando eu entro numa situação dessa? Que eu já tô ali há 8 semanas com 30 quilos, 8 repetições, não consigo fazer a nona. No exercício normal, eu tentaria aumentar o peso, aceitaria que muito provavelmente eu ia perder duas, três repetições e voltaria a subir a escadinha de novo, né? Nesse caso, botaria de 30 quilos, passaria para 32, aceitaria que nos primeiros treinos eu vou perder ali, talvez passar para 5 repetições, 6 repetições, quando eu estava fazendo 8 com 30, e aí eu ia tentar progredir de novo. Só que nesse exercício aqui em específico, eu não estou fazendo ele com um banco, né? Você faz ele na polia baixa, e aqui eu tô sentindo uma certa instabilidade já, por conta do peso do exercício na polia em relação ao meu peso, né? Já tá me puxando muito. É, tá ficando difícil de estabilizar. E aí, se eu subir o peso, eu fico com o pé atrás de piorar ainda mais a execução ou tornar o exercício mais difícil ainda e só ficar subindo peso por subir o peso. Então, dei esse feedback aqui para ele. Vamos ver o que, que ele vai me voltar aí de sugestão. Nesse caso aqui, eu imagino que ou vai trocar o exercício, muito provavelmente vai trocar o exercício, mas vamos ver o que ele vai falar aqui. E nos membros inferiores, qual foi o meu nível de progressão de carga, que eu coloquei 9. Eu acho que depois dos últimos ajustes que a gente fez tem melhorado bastante. Eu consegui ali acertar bem, acho que agora os dias do treino de perna, terça e sexta-feira, e manter esses treinos de perna também em dias manter esse treino de perna com os mesmos exercícios tem me ajudado bastante também. Então, basicamente, meus dois treinos de perna são literalmente, para não dizer 100%, 90% iguais, só muda um exercício. Isso é justamente para você não ter ali uma dor muscular depois do treino, alguma coisa do sentido, alguma coisa nesse sentido, que costuma ocorrer muito mais quando a gente faz dois treinos com exercícios muito diferentes, porque você tem estímulos que muitas vezes são diferentes também. E o corpo tem que se adaptar a isso. Como eu tô com um volume muito alto de corrida, eu não quero ter esses estímulos diferentes. Então os treinos são praticamente todos iguais. E aqui, quais exercícios de membros inferiores eu tive mais dificuldade de progredir? Basicamente só o agachamento no Smith. E aí eu vou sugerir aqui botar um front squat no lugar, que é um exercício que eu sinto muito mais segurança e confiança, porque eu acabo baixando a carga e também a mecânica do exercício, a posição da barra um pouco mais à frente do meu corpo. Eu sinto que eu sobrecarrego muito menos a minha lombar e consigo ativar muito mais o meu próprio quadríceps nesse exercício do que o agachamento convencional, né? Que a barra fica mais para trás do corpo. Aqui eu sempre gostei muito do front squat. Eu sempre senti isso claramente desde a primeira vez que eu fiz ele, por conta dessa posição da barra um pouco mais à frente do corpo. E aí vamos ver o que, que ele vai me voltar nisso aqui também. Quanto que eu me senti cansado? Aqui eu botei um 5 porque eu não me senti muito cansado. Vou manter isso. O quanto que eu cumpri da dieta? Botei um 8 de 10. Quanto que eu gostei dos alimentos? 10 de 10, tá muito bem. Tô bem tranquilo quanto a isso. Quanto que eu senti fome? Eu botei um 3 de 10 aqui. Muitas vezes quando eu sinto fome, às vezes é muito mais, não é nem fome, é vontade de comer, de fazer alguma coisa, de mastigar. Não tem nada a ver com fome. Tomar água ou às vezes tomo um suco zero, alguma coisa assim. Já, você vê que já passa, não era fome nenhuma. E aqui eu falei que se eu gostaria que mudasse alguma coisa da dieta, não. E só expliquei que o meu 8 de 10 aqui, no quanto que eu cumpri a dieta nesse mês, foi muito mais porque eu percebi que eu estava comendo 100 gramas de arroz a mais. Sem perceber. Eu acho que no mês passado ele fez esse ajuste e eu não percebi, só fui perceber no início desse mês. Então eu estava comendo um pouquinho de arroz a mais ali, já percebi isso, fiz o ajuste, inclusive o peso abaixou um pouquinho logo depois, né? Para você ver como que nosso corpo responde muito rápido a ajustes muito finos, né? 100 gramas de arroz é 100 calorias. Alguma mudança na rotina? Não tive. Quanto que eu cumpri dos cards? Aqui eu botei 10. Tô conseguindo seguir muito bem ali com os treinos de corrida, que são os meus cardios, né? Qual a nota que eu dou pro meu sono? Aqui eu botei 6, 7, né? E a minha nota antes, acho que 4 ou 5.
Acho que eu melhorei um pouco a duração do meu sono. Antes estava bem ruim ali, entre 4 e 5 horas. E já tá melhor então, mas eu acho que dá para melhorar um pouquinho mais. Eu sempre gostei muito de me manter ali numa média de 7 horas de sono por noite, mesmo que durante a semana, às vezes, essa duração era um pouco menor, mas eu sempre gostei de e tentei compensar isso de alguma forma no final de semana, para dar uma média ali de 7 horas de sono por noite na semana. E tô um pouco abaixo disso, mas já tá melhorando. Acho que dá para melhorar um pouquinho mais também. Se eu tenho gostado da minha evolução, eu botei que sim, justamente porque eu tô mais forte do que nunca. Eu sei que isso, com o tempo sendo repetido, vai se refletir no meu físico. E como tem se refletido já, não só agora, mas nos últimos anos também. E o que eu venho achar do acompanhamento foi que eu gostei bastante e que o principal aqui que faz muito sentido, é muito bom quando você coloca em prática algo que você acredita e que você recomendaria para os outros também. E é exatamente essa forma que eu me sinto com o meu planejamento hoje. Então, para mim, essa é a melhor parte de todas, é a que faz mais sentido e é a que te motiva mais. Então, basicamente, é isso. Vou mostrar aqui, mostrando aqui mais uma vez um pouco da por trás das câmeras, né? Bastidores, mostrando que eu erro também, que minha dieta não é sempre 10, que meu sono não é 10, que meu treino não é 10, é sempre 9, 8, 7, mas é sempre esse 7, 8, 9 com consistência, com o tempo, no longo prazo, que é o que faz a diferença. E é claro, a ideia é hoje estar 7, mas o que eu posso fazer para tentar fazer o 7 virar 8? Que eu posso fazer para o 8 tentar virar 9? Dá para encaixar isso na minha rotina? Então, esse momento de feedback é sempre um momento que eu paro para pensar e refletir isso também. E isso serve para qualquer coisa na vida, né? Acho que feedbacks, independente de qual área que seja, seja no trabalho, seja no treino, seja nos estudos, seja em algum treinamento específico que você faça, alguma especialização, eles sempre servem para, de alguma forma, você parar e refletir sobre o que você está fazendo nesse momento e como que você pode melhorar aí para o próximo nível. Então, é isso. Valeu, pessoal. Vamos para a próxima. Se você gostou desse vídeo, se faz sentido para você, já deixa o seu like, já compartilha com algum amigo que você acha que é muito bom ele ouvir isso, que vai ter alguma palavra que vai ajudar ele de alguma forma. E pode me dar dicas se você quer temas diferentes, novos tipos de vídeos. Estou sempre muito à disposição, estou gostando muito de gravar e está me ajudando bastante também. Justamente ajuda bastante a você ter essa. Primeiro, ter esse registro, né? Ter isso guardado para eu poder ver no futuro. E também você ter um compromisso a mais ali em fazer o processo todo da melhor forma possível. Então, valeu, tamo junto e até a próxima.